pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje, para variar, fiz um suspense, mas estamos novamente com o Gabriel Rangel. Opa! Tudo bem? O Luiz não focou em mim aqui ainda, mas tô aqui na área. Pra quem tá vendo no YouTube, estamos aqui de novo. Dizer que é pra pegar ampliada. Estamos aqui de novo, afinal de contas, todos os seus convidados deram pra trás com você. Isso não acontecia, diga-se de passagem, quando eu estava à frente do podcast, né, Luiz? Mas aí uma outra questão. Mas prepare-se que tem surpresas por vir. Os próximos vão ser, vão ser bons. Brincadeira. Vão ser bons não, todos estão sendo bons, mas os próximos vão ter muitos convidados aí de honra. Não, brincadeira, é porque os times que você está contratando e convidando é um time de peso mesmo, é difícil. É difícil arrumar o horário de todo mundo, hein? Pelo sei. amor de Deus. Eu sei. Médico é muito difícil trabalhar com médico, né? Porra. Aí quando tem ninguém, Luiz, ela me chama. Entendeu? É assim, cara. E o melhor, ela me chama, eu não sei sobre o assunto, eu não sei sobre as perguntas, eu não sei nada. Simplesmente eu vou sentar aqui agora, se eu não souber responder nada, vocês, caros telespectadores e, como é que fala? Ouvintes do MD Ensino Cast, me desculpem porque eu não sabia. Eu tenho certeza absoluta que você vai saber responder, Gabriel. Espero que sim. Hoje a gente vai falar do manejo em UTI do pós-operatório imediato. Opa, aí sim, aí não. Eu não tenho dúvidas de que ele... gostei. Vocês têm alguma dúvida de que ele vai saber sobre isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Fique até o final pra saber se a gente vai saber responder todas as perguntas que a gente fizer. Não, com certeza ele vai. Então a gente vai falar sobre isso, esse é um bate-papo aqui. Então é sobre o quê? Calma aí, fala de novo. Manejo... Ficou um pouco claro, vai. Do pós-operatório imediato na UTI. Tá. De uma forma geral, né? A gente não vai falar só de uma cirurgia, mas de uma forma geral, o que a gente mais tem que se atentar nesses pacientes, né? Bom tema. Gostei. Você então, sabe que eu gosto. Vamos lá? Pode começar? Luiz? Pode começar, Luiz? Já começou, né? Espero que sim, né? Senão eu tô falando aqui sem tá gravando. O Luiz autorizou, a gente vai começar. Bom, vamos lá. Primeiramente, quando esse paciente chega pra gente, normalmente, né? Do centro cirúrgico, quem vem trazer o paciente normalmente é o anestesista, né? Uhum. E o que o anestesista precisa contar pra gente, porque nem sempre eles contam tudo. Caraca, aí já tá jogando a bala na primeira, Não, Luiz. mas é porque, assim, às vezes eles pra eles não foi importante, mas às vezes pra gente é. Então, talvez, assim, a sua pergunta é o que a gente precisa perguntar pra anestesista. Porque falar o que ele vai falar... É difícil, né? Mas, assim, o que a gente precisa tirar dessa conversa com o anestesista? Legal, Ju, assim... Nossa, muito legal. A pergunta é boa e o tema é sensacional também. Você sabe que eu gosto bastante. Primeiro, uma justificativa do porquê que eu gosto bastante. Eu acredito muito que a terapia intensiva, de uma maneira geral, ela foi muito desenvolvida por conta do pós-operatório. A base da terapia intensiva, muito dela, óbvio que não foi por isso exclusivamente, mas muito dela veio para que a gente pudesse melhorar os resultados do pós-operatório. Só que eu acho que até algum tempo atrás, pelo menos no Brasil, mas fora também, existe uma certa banalização, assim, sabe, desse manejo do pós-operatório imediato. Talvez para algumas cirurgias não. Você tem cirurgias cardíacas que são realmente cirurgias que tem assim, nossa, a cardíaca está acontecendo, então existe uma preparação pós-operatória muito grande. Pacientes neurocirúrgicos, cirurgias neurológicas, neurocirurgias são uma outra classe de cirurgia que também existe assim, uma preocupação muito grande no pós-operatório imediato. Mas eu acho que de maneira geral, cirurgia geral em especial, e aí envolvendo urologia, vascular que seja, existe ainda uma certa subvalorização, principalmente, e isso que é o doido, isso que é o complexo para mim, quando a cirurgia vai bem. Boas cirurgias, as pessoas não entendem o porquê que esse paciente está indo para UTI na maioria das vezes. Quase sempre, eu tô fugindo um pouco da pergunta, eu vou voltar, mas é porque eu achei interessante a gente contextualizar. Você vai trazer um tema que você sabe que eu vou ficar aqui falando bastante coisa. Então, assim, quase sempre a cirurgia ela é indicada pós-operatório na UTI de maneira pré-cirúrgica. O ideal é isso. Você não quer pegar um paciente que está no centro cirúrgico, o que a gente não quer é um paciente que uma cirurgia que não era prevista para UTI, ela complica dentro do centro cirúrgico e ela vem para UTI. A gente não gostaria que isso aconteça, porque acaba pegando todo mundo despreparado, inclusive a equipe do centro cirúrgico. Mas isso acontece com muita frequência. Mas vamos entender que a gente está falando de uma cirurgia eletiva. Ela é definido
que esse paciente vem para o pós-operatório na UTI antes da cirurgia. Pela equipe de anestesia, pela equipe de cardiologia, pela equipe cirúrgica, isso baseado no porte cirúrgico e nos riscos cirúrgicos. E aí, quando esse paciente vem para a UTI, muitas vezes, a imensa maioria das vezes, ele vem bem. E aqui que está um erro, para mim que é o erro mais comum. Porque se você parar para pensar estatisticamente, a maior parte dessas cirurgias vão acontecer isso. O paciente vai vir por uma programação pré-operatória, vai vir bem para a UTI e na UTI as pessoas falam, ele tá bem, a cirurgia foi boa, o anestesista falou qualquer coisa, o cirurgião falou qualquer coisa, eu também peguei qualquer coisa e coloco o paciente no leito e assim, basicamente a gente não tem muito mais, não é que não tem muito mais, a pessoa não faz muita coisa porque acha que tudo bem, porque a cirurgia foi boa. E aí que tá o erro, porque é nesse paciente que a terapia intensiva tem ainda mais potencial de mudar a história natural, de acelerar uma recuperação a 3 meses, 2 meses, que ele saia da UTI mais rápido, que ele saia do hospital mais rápido, que ele saia com uma qualidade de pós-operatório ainda melhor. Isso tudo pautado em várias questões de manejo que a gente vai discutir, acredito eu, que ao longo do tempo. Então, só contextualizando por que é muito importante a gente olhar para o paciente no pós-operatório de cirurgia, aí eu estou falando de cirurgia letiva em especial, de uma maneira a buscar resultados que não são simplesmente mortalidade ou tempo de internação. Isso já vai acontecer de maneira boa. O que você precisa começar a preocupar agora é se ele tem dor, se ele tá fazendo uma fisioterapia, se ele tá a hora que ele vai voltar com a dieta, se a família tá perto dele, se ele tá ansioso, para que ele não tenha estresse pós-traumático e para que daqui a pouco ele volte pro trabalho, pra sociedade e pra família, pra sociedade dele, pro círculo social dele de maneira muito mais rápida. Então, eu acho que o nosso papel aqui hoje discutindo cirurgia, pós-operatório de cirurgia, tem muito a ver com otimizar resultados que para a maioria não é o foco. Não sei se deu para entender. Não deu. Mas eu não te respondi. Não te respondi, né? Não, né? Você passou bem longe da minha pergunta, mas eu achei uma ótima introdução, que talvez venha até um pouquinho antes da minha pergunta, né? O paciente com indicação de UTI. Aí você falou sobre isso tudo, né? Que quem indica é o cirurgião e que quando ele vem de forma não planejada, acho que a gente deve tomar mais cuidado ainda, porque é um paciente com risco ainda maior, mas que a gente pode mudar total a trajetória desse paciente, porque... mas quando ele vem planejado, né? Quando ele vem planejado, que eu acho que a gente pode mudar ainda mais a trajetória. É isso que eu tô te falando. Que as pessoas, elas esperam que o planejado, ele chega muito bem e parece tudo bem, porque eu já sei que ele vai sobreviver, eu já sei que ele vai de alta na UTI nas próximas 48 horas. Só que, poxa, eu tenho 48 horas pra fazer algo melhor pra ele, sabe? Eu tenho 48 horas pra fazer com que daqui a 2 semanas, em vez dele estar ainda dentro de casa com dor, ou com estresse pós-traumático, com ansiedade, ou ele esteja já trabalhando e feliz da vida, sabe? A nossa influência, ela muda de foco. Então, esse paciente que eu acho que a gente precisa fazer melhor. Precisa fazer cada vez melhor, na verdade. Entendi. Tá aí a pergunta? Não tem nada a ver com isso, né? Eu sou anestesista. Tá bom, dito tudo isso, feita essa introdução, vamos falar sobre o que o anestesista, ou o que a gente, na verdade, da terapia intensiva deveria se perguntar quando o paciente chega, né? Olha, Ju, é óbvio que tem alguns dados que são mais já batidos, né? Por exemplo, saber o tempo de cirurgia é muito importante. Saber se esse paciente recebeu ou não hemoderivados é muito importante. Saber qual o tipo de sedação que foi realizada é fundamental para entender, inclusive, como vai ser o despertar, o risco de recirculação da droga, o risco de dor no pós-operatório, que é fundamental. Saber a quantidade de fluido que foi feita e, se a gente tiver como, saber por que ele fez os fluidos. Porque uma coisa que acontece que as pessoas dão uma falhada, assim, que eu não vejo muito acontecer eu fiz 2 mil de volume durante a cirurgia. Mas por que você fez 2 mil de volume durante a cirurgia? Precisava? Foi porque o lactato subiu? Foi porque você viu que a variação do volume sistólico foi alterada? Foi porque você percebeu que o paciente estava ficando mais hipotenso só? Foi porque você fez porque ele estava oligúrico? Enfim, saber o porquê que ele fez é importante, porque isso vai ajudar a gente a nortear a continuidade. Porque a terapia intensiva é um contínuo da anestesia nesses casos. Então, saber sobre fluidos, sobre hemoderivados, sobre o tamanho, o tempo da cirurgia, o tamanho da cirurgia. Eu não coloco aqui saber sobre a técnica e complicações cirúrgicas, porque para mim isso tem que ser informação dita pelo cirurgião, tá?
Então, saber como se comportou a hemodinâmica, uma coisa muito importante que eu também raramente vejo as pessoas pegarem, saber como foi a ventilação do paciente durante esse período. Porque, por exemplo, às vezes você faz uma intubação, uma cirurgia no paciente obeso, não estou nem falando de bariátrica, mas obeso, e que ele hipoventila, ou que ele foi ventilado com uma PIP baixa durante o intraoperatório. Em algum momento ele entendeu que a hemodinâmica precisava de pressões menores para sofresse menos interferência, e ele deixou esse paciente hipoventilando. E aí ele é estubado na sala e vem para a gente no centro cirúrgico, na UTI. E aí na UTI a gente depara com um paciente que começa a acumular CO2 por atelectasia, porque ainda está ciclando a droga, e entra em insuficiência respiratória. Muitas vezes a gente acaba tendo que entubar de maneira imediata. Então, saber como a ventilação foi feita no intraoperatório é muito importante, sabia? E aí eu estou alongando um pouco a sua resposta, porque se o anestesista não puder fazer, não souber fazer, nem sempre ele sabe falar isso que eu vou te falar, saber como era o paciente e o que aconteceu com o paciente no pré-operatório imediato. Porque a gente está falando do perioperatório. O perioperatório, ele conta o pré-operatório imediato. O que quer dizer com isso? Qual foi a última vez que esse paciente se alimentou? Como vinha a nutrição dele? Se ele usava drogas ou algum remédio, alguma droga, qual ele usava e desde quando ele parou de usar para fazer a cirurgia? Então é muito frequente, por exemplo, a gente ter pacientes que eram usuários de antihipertensivos e pararam de usar alguns dias antes da cirurgia, e isso, o paciente chegou na cirurgia já hipertenso, ou no pós-operatório você vai ter ali um quadro de hipertensão muito mais severo, pacientes diabéticos, por exemplo. Se o paciente era DPOC, usava algum tipo de terapia inalatória. Enfim, isso pode vir do anestesista. Deveria vir do anestesista, porque ele é responsável pelo pré-operatório. Então as pessoas se perguntam muito sobre o intraoperatório, mas eu sinto falta que o anestesista traga pra gente as informações do pré-operatório. Eu posso coletar a informação do pré-operatório com a família? Posso. Mas esse paciente, ele passou por uma consulta pré-anestésica. Esse cara já sabe disso. Eu estou acolhendo o paciente assim que ele chega na UTI. Se eu estou acolhendo o paciente assim que ele chega na UTI e eu preciso só depois sair para poder coletar informação com a família, eu estou perdendo um tempo precioso. E muitas vezes isso pode ser ali determinante para uma conduta que eventualmente vai trazer repercussão clínica para o paciente ruim. Então, o entendimento do pré-operatório é fundamental também. Então, isso que eu acho que o anestesista tem que trazer pra gente. E aí tem, claro, a parte do cirurgião, que tem que trazer pra gente o que de fato aconteceu na UTI, na cirurgia, que é uma coisa que nem sempre a gente sabe de fato. E tem uma questão aqui ainda também, tá, Ju? Isso não é crítica, é uma constatação. Existe um de fato não objetivo. E é difícil, não é por culpa de ninguém. Por exemplo, caiu conteúdo na cavidade abdominal. Tá fazendo uma colectomia e contaminou, sei lá, a cavidade. Olha, mas eu lavei bem, ficou limpinho. Sabe, você entende que isso não é um dado muito objetivo? Eu sei que não tem muito, mas é difícil porque, lavei bem e ficou bom. 2 dias depois o paciente começa com febre e tal. Será que realmente foi? Qual foi o tempo que ele gastou limpando? Sabe, ele usou bastante soro, enfim. Talvez se a gente pudesse trazer mais objetividade quando se tem complicações no intraoperatório, seria melhor. Mas, mesmo sem objetividade, até mesmo no âmbito da subjetividade, o cirurgião tem obrigatoriedade de contar absolutamente tudo pra gente que aconteceu na cirurgia. E a gente tem que perguntar. Porque às vezes também a gente não conta e o cara, porque ele não conta porque ele acha que não é na maldade, ele quer te esconder, é só porque ele não entende que aquilo ali foi relevante, não vai ser relevante pra você. E a gente precisa mostrar pra ele que é muito relevante, entende? Então, pra mim, as questões relacionadas à técnica, e aí uma outra coisa também, tá? Que também nem sempre é fácil pegar. Quais as complicações esperadas relacionadas à técnica que ele usou? Porque às vezes o paciente ele chega pra gente e fala assim, eu fiz uma esofagectomia. Esofagectomia e tal, o paciente tá no pós-operatório aqui. Tô entregando pra vocês. Foi tranquilo, não aconteceu nada. Mas veja, qual foi a técnica que você usou nessa esofagectomia? Você mexeu muito no mediastino? Você espera o quê? Essa é uma técnica que eu protejo X coisas, mas eu aumento o risco disso por conta da técnica. Isso é algo que é skill do cirurgião. Ele sabe a técnica que ele está usando, ele sabe as complicações e os benefícios da técnica. Se ele puder passar isso pra gente, é muito legal. Legal. Não, eu concordo que eu vejo
é uma banalização dessa transferência de cuidados, né? Dessa continuidade. E aí digo, tá na nossa parte também, que a gente tá na UTI, sem dúvida. E a gente se satisfaz com muito pouco. Tipo, o anestesista chega e fala, olha, cirurgia sem intercorrência, não usei droga, não coletei exame, fiz 1000 de soro, 200 ml, e a gente fala, não, tá bom, tranquilo. Exato. Então, o que eu vejo é realmente uma banalização de todas as partes, inclusive da nossa também. Perfeito. Por quê? Porque, no fim das contas, o que está acontecendo é que quando o paciente chegar, foi tranquilo, não sei não, foi nada, não sei o quê, você também automaticamente entra naquele modo que eu falei, ele não morre por causa disso, e amanhã ele tá de alta, daqui a 48 horas tá de alta, vai ser um pós-operatório tranquilo. Só que todos esses detalhes que eu te contei vai te fazer com que os resultados, que até tem um termo horrível que eles falam na ciência, assim, os cientistas médicos, que não é o objetivo primário. O objetivo primário é a mortalidade, dias livres e tal, não sei o quê. Mas existem, para mim, os objetivos secundários são tão importantes quanto os objetivos primários. Então, a gente liga o nosso modo de que, o objetivo primário está garantido. Ele vai sair da UTI, vai sair rápido e não vai falecer. Mas ao saber de tudo isso que a gente acabou de conversar, você consegue otimizar ainda mais a estadia dele. Se você descobre, por exemplo, que o paciente era um paciente ansioso, que sofria que ele usava ansiolíticos em casa e tudo mais no pré-operatório, trazer essa família para perto, pode ser a diferença entre um paciente que não dorme bem, que no outro dia entra em delírio e por aí vai. Entende? Então, isso faz muita diferença quando você começa a analisar os outros objetivos. E pensando também que não é incomum a gente pegar pacientes, não é nada incomum. Cirurgia lisa, paciente jovem, sem comorbidade, e no outro dia o paciente está complicando. Com certeza. E isso acontece assim, não é o tempo todo, mas acontece de forma rotineira. A gente vê. E se a gente não souber o que foi feito, o que o anestesista fez e quais as complicações esperar, isso pode pegar a gente totalmente despreparado. Perfeito. E ter consequências graves, né? De não estar preparado para lidar com aquela intercorrência naquele momento. Perfeito, Ju. Concordo. Você tá sendo bem treinado. Tô brincando. Não. É muito bom, Ju. Tá, então falamos aí desse primeiro contato. Deu uma bugada aqui. Quer que eu faça as perguntas pra você? Você tá tão bem respondendo, mas... E aí, falamos do nosso... Ele me tira o foco, o Luiz. É complicado, sabe? Ele tá lendo um livro sobre brevidade. A gente tá quase 20 minutos falando na primeira pergunta. Mas, diga-se de passagem. Vou deixar essa dica, tá? Aliás, quem quiser, escuta essa próxima pergunta, que ao final dessa próxima pergunta, eu vou dar uma dica de livro que tá mudando a minha vida. Diga-se de passagem. Talvez não tanto na parte da fala, mas não é o objetivo do livro. Enfim, daqui a pouco, aguardem ao final dessa pergunta. Legal. Então tá, o paciente chegou. Quais são os principais exames admissionais que você acha que a gente não deve deixar passar? Legal. Admissional, tá, Ju? Assim, o cara chegou pra agora. Não é exame de rotina, tá? Depende muito. Eu não posso responder isso sem a gente falar que depende da cirurgia. É óbvio que depende da cirurgia. Mas... E depende do paciente. Então, se eu tenho um paciente que era um paciente hipertenso, coronariopata, que tem algum grau de insuficiência cardíaca prévia, ou mesmo só um vasculopata diabético hipertenso, esse cara é um cara que, por exemplo, eu acho que é muito importante, muito interessante, uma troponina no pós-operatório, tá? Imediato. Mas não necessariamente é um exame que eu vou fazer para todo mundo, tá? Então, assim, eu vou falar o geral primeiro que eu acho. Como a gente tá falando de algo que modifica qualquer cirurgia que seja quase, pelo efeito anestésico, pelo efeito cirúrgico direto, modifica a hemodinâmica, eu acho que é fundamental no pós-operatório imediato a gente ter algum parâmetro perfusional, algum parâmetro que indica pra gente, que deixa a gente analisar a hemodinâmica. Então, no mínimo um lactato eu vou pedir nesse pós-operatório imediato. Até para entender que ponto que o paciente chegou para mim. Se eu puder coletar uma saturação venosa central, um delta CO2, né, uma gás arterial e uma venosa, eu também vou utilizar. Eu também vou fazer. Mas esse é o mínimo que eu pediria do ponto de vista hemodinâmico, um lactato, saturação venosa central, uma gás arterial e uma gás venosa central. Acho super legal e fundamental que a gente colete
hemograma. Daria para te falar que poderia, se você quiser ser mais restrito, coletar hemoglobina e plaqueta. Porque o leuco vai me falar muito pouco nesse momento imediato. Se ele vier bom, não significa nada. Se ele vier alterado, também não muito. Mesmo que ele venha em um contexto... Eu estou falando de uma cirurgia, um contexto mais eletivo, tá? Não estou falando de uma peritonite fecal por um abdômen agudo perfurativo. Não estou falando disso, que aí a leucocitose vai te ajudar a ter um marco ali. Mas, então, olhar para o hemograma e olhar para a hemoglobina e olhar para a plaqueta é muito importante. E aqui a hemoglobina, principalmente para idoso, Ju, vai uma dica, vai. Uma coisa importante, você sabe muito bem disso, que é legal olhar o gap é o delta. Então, às vezes eu tenho um paciente que chega para mim com hemoglobina de 9, tudo certo, acima de 9, tá acima de 7. Mas essa paciente tem uma hemoglobina de 14 no pré-operatório, sabe? E aí, quando eu vou ver, ela teve uma grande perda sanguínea, sabe? Ainda essa hemoglobina ainda vai se recompartimentar, se reorganizar, se redistribuir. Eu corro o risco aí de estar com um paciente que vai sofrer por essa queda tão brusca de hemoglobina. Inclusive sofrer do ponto de vista sintomático, de no outro dia não ter disposição para fazer fisioterapia e por aí vai. Não estou nem falando que esse é o contexto de você transfundir, mas é interessante você ter essa noção. Então, hemoglobina e plaqueta por esse mesmo sentido. É óbvio, você teve lesão celular. Então, dosar um potássio é uma coisa muito interessante também, na minha opinião. Sódio não faz muita diferença nesse contexto inicial. Exceto, por exemplo, se for uma neurocirurgia. Se for uma neurocirurgia, é muito importante que você dose o sódio desde o início. Fósforo e magnésio eu também não colocaria para todo mundo, tá? Mas pacientes que têm risco de desnutrição, então o paciente chega no pós-operatório de esofagectomia, por exemplo, um tumor avançado, um tumor que o paciente chega, uma cirurgia que o paciente vai fazer, sendo ele caquético, eu acho que vale a pena um painel eletrolítico maior com magnésio, fósforo e cálcio. Se o paciente sangrou muito na cirurgia, o cálcio, o fibrinogênio, o TAP vai fazer muita diferença. Então, assim, eu acabei falando muitos exames, mas tentando contextualizar alguns. Porque no fim das contas, você precisa entender seu paciente. Eu não quero justamente falar que existe um pacote. Porque com frequência a gente vê, por exemplo, chegar paciente no pós-operatório de cirurgia eletiva, que vem um pacotão, hemograma, sódio, potássio, gaso e lactato, nem sempre também. E no fim das contas era um cara que tá com a norinha arrastada, você vai entender, o paciente vai no coronariopata, você pede a troponina tá estourada, entendeu? Então, creatinina e ureia. Faltou. Então, nesse contexto, eu acho muito interessante, muito importante. Creatinina e ureia, eu sigo mais ou menos a mesma lógica. Se o paciente tiver diabetes, se o paciente tiver hipertenso, se o paciente tiver um relato no intraoperatório de uma perda, de uma instabilidade hemodinâmica muito grande, é importante não para você olhar para a creatina agora, mas você ter um basal, tá? Não vai fazer tanta diferença agora, mas você ter um basal é importante. Então, basicamente, tentando contextualizar alguns exames aqui. Às vezes o eletrocardio, né? Perdão, é o que você falou, o exame eu fiquei no laboratório. Mas sem sombra de dúvida, o eletrocardio é legal, ainda mais nesse contexto que eu falei de coronariopatia, diabetes, hipertensão. Se for pedir a troponina, faz todo sentido pedir eletrocardio. Se tiver relato de arritmia no intraoperatório, é a mesma coisa. E aí eu vou também trazer o raio-x. Velho e bom raio-x. E ainda vou falar do ultrassom um pouquinho, mas o velho e bom raio-x, principalmente para tentar identificar um pouco de atelectasia, nesse contexto que o paciente está chegando para você pós-ventilação mecânica imediato. Eu gosto da ideia do raio-x. E aí, obviamente, se você tiver o ultrassom à sua disposição, olhando também para um contexto, não só fazer ultrassom para todo mundo, até porque muitas vezes é difícil por causa das janelas, né? As cirurgias aconteceram ali, seja tórax ou abdômen. Mas se você tiver um contexto que te indique ultrassom, cirurgia com uma dificuldade hemodinâmica muito grande, um paciente que tem uma dificuldade ventilatória também, de extubação, tudo isso vai te ajudar muito o ultrassom, tanto de tórax quanto um ultrassom hemodinâmico aí, pode te ajudar bastante. Legal, então, agora que a gente já pediu os exames, já fez o ultrassom, quanto de volume a gente vai fazer? Calma que antes eu vou falar do livro, que eu fiquei de dar a dica. Então, a dica do livro que pra mim tem sido uma explosão mental. Eu acho que quem estiver seguindo a gente nas plataformas do Instagram que é o @mdensino, e lá na mdensino.com, na nossa plataforma,
vai perceber que eu já tô aplicando o que o livro tá me trazendo, que chama brevidade. Nossa, fugiu agora. Luiz, corta. Caralho, não corta não. Brevidade. Brevidade inteligente. Brevidade inteligente. Perdão. Brevidade inteligente. É um livro que fala sobre como você escrever de maneira mais eficiente, entregar mais informações e conteúdo. Mas é um livro sobre escrita, tá? Não é um livro sobre fala. Então, eu ainda tô esperando um livro sobre brevidade inteligente na fala. Apesar que eu tô melhorando, né? Tem evoluído. Mas então fica essa dica, é muito, muito bom. O livro tá fazendo muita diferença, principalmente se você vai... E todo mundo vai escrever, hoje em dia escreve. Mas você vai usar o digital, vai trabalhar no digital. Tem sido um livro... Não é pro digital, tá? O livro, não é pra blogueiro ou pra influencer. Mas é um livro muito legal. Muito legal. Dica dada. Voltando à minha pergunta. Volta a sua pergunta. Pedimos exames admissionais. Qual que é? Fizemos exames de imagem. E aí eu tenho que decidir quanto de volume que eu vou fazer. Se eu tenho que fazer volume. Boa, essa pergunta me dá margem, assim, Ju. Primeiro que você sempre vai ter que avaliar se você precisa de volume. A velha história, a gente já deu curso de imersão, a gente fala isso o tempo inteiro. Lá no MD Plus, a gente fala isso o tempo inteiro. A gente vai fazer volume para quem precisa. Como eu avalio se o paciente precisa de volume? Basicamente, se eu não estou tendo um acoplamento DO2, VO2, eu estou tendo alguma disfunção orgânica. E aí, aqui, vai a primeira pegadinha. Disfunção orgânica e disfunção renal no pós-operatório imediato. Eu vou chamar de disfunção mesmo, porque assim, é uma função que se alterou, tá? Ela é extremamente comum. Eu não tô falando de injúria renal, tô falando de disfunção renal. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente olha pra sonda vesical de demora, que veio do pós-operatório, e começa a fazer volume porque quer ver. Só que o contexto cirúrgico é um contexto inflamatório. Então, quando eu abro a barriga de alguém, o tórax de alguém, cabeça menos, mas amputo alguém, isso é um contexto inflamatório. Então, nesse contexto inflamatório, o meu rim, eu sempre falo que o rim é um órgão histérico, né? Ele olha pro cenário e fala, caraca, tá cheio de citocina inflamatória aqui, o negócio tá... Vamos ficar quietinho na nossa aqui, vamos esconder. E ele fecha as arteríolas aferentes, abre aferente para se proteger, a gente já falou sobre isso. O fato é, ele diminui a taxa de filtração glomerular. E aí eu vejo muita gente fazendo volume para poder ver a urina aparecer na sonda. Isso é um erro. E eu costumo dizer, a gente tem até o grande Loreno, que é um oncologista amigo nosso, que ele fala que ele sempre lembra de uma aula que eu dei, que ele falou assim, rapaz, esse cara é doido. Porque eu falo que a culpa da deiscência da anastomose, ou da fístula, é do intensivista. Porque a gente fez volume demais, e aí atrapalhou, e anasarcou aquela alça, encheu, a gente falou de furosemida semana passada, enchemos de água extravascular naquela alça, e aquele ponto que foi dado, ele começa a se dissolver praticamente, por conta do grande edema que foi causado, porque a gente quis encher a bolsa da sonda vesical de demora. Então, fazer volume é perguntar se o paciente precisa. Só que tem que saber o que você procura quando ele precisa. Perguntar se ele precisa não é olhar para a bolsa. É saber se o lactato está alto, mas se ele estiver alto, se ele está caindo. É avaliar a sua saturação venosa central. É entender, e aqui tem uma coisa importante, tá? Mesmo nesse precisa, olha só. Pega essa ideia. Mesmo nessa que ele precisa, Ju, vamos supor, eu coleto, vejo lá, o paciente chegou para mim taquicárdico, acabou de chegar do pós-operatório imediato, uma cirurgia grande abdominal, por exemplo. Chega taquicárdico, bolsa de diurese baixinha, o cirurgião já falou, o anestesista já falou que fez um monte de soro, você olha para aquilo, coleta um lactato, não tem lactato da sala, o último lactato você não sabe, e o lactato vem de 5,2, o cara é taquicárdico, e talvez até ligeiramente hipotenso, ou normotenso. E aí, qual que é a nossa intenção imediata? Fazer soro, né? Mas veja, esse cara ele tá inflamado. Ele acabou de sofrer um trauma cirúrgico. Nesse momento, existe um aumento da VO2, do consumo. Claro, Gabriel, mas ele está desacoplado. Eu sei que ele está desacoplado. Mas ao sair do estresse cirúrgico, a VO2 dele diminuiu. Então, muitas vezes você não precisa fazer soro, não precisa aumentar o débito, não precisa fazer nada. Você literalmente não precisa fazer nada. Porque o acoplamento vai acontecer. Porque a gente fica muito focado no acoplamento DO2, VO2, ou seja, oferta e consumo,
querendo melhorar a oferta. Só que, poxa, ele acabou de sofrer um estresse. Enquanto você está sofrendo estresse, você está com uma alta demanda metabólica. Então você está com alto consumo. Então muitas vezes você não precisa fazer nada. Só ter calma. Só ter calma. E não querer ver a bolsa de xixi, a bolsa vesical cheia de xixi. Entende? Agora, poxa, então eu nunca vou fazer fluido? Não, não é isso. A gente volta nas perguntas iniciais pro anestesista. Quanto que ele fez, qual foi a perda, como é que ele se comportou hemodinamicamente dentro do centro cirúrgico, o tempo de cirurgia aberta. Você lembra que a gente falou de coletar um lactato no início, a saturação venosa central, tentar calcular a sua oferta e consumo, se não, você pode, e aí olhar para a clínica médica, para a clínica do paciente, perfusões e tudo mais, e você pode fazer teste de estresse, avaliar com ultrassom, ou até mesmo com raio-x, ou até mesmo com ausculta, se ele é fluido tolerante. Entender se esse paciente, então, precisa de aumentar a oferta. Então, a resposta não foi direta, tá? Mas é que ela não é direta. Ela não pode ser direta. Se alguém te responder direto, gente, fuja dessa pessoa, porque ela está te ensinando a coisa errada. Tá? Então, a gente deu aqui contextos para você analisar. Inclusive, para que na maioria das vezes você não precisa fazer muito. Muitas vezes a gente faz, Ju, porque a gente não pegou a informação direito com o anestesista. A gente não entendeu como é que foi a hemodinâmica dentro da cirurgia, como é que aconteceu a cirurgia, quais as complicações. É claro, o paciente chega hipotenso, taquicárdico, lactato alto, você vai lá, módulo score, perfusão está lentificada, você passa um ultrassom, ou mesmo um raio-x, ou mesmo ausculta, e o pulmão está limpinho. O anestesista falou com você que ele fez 1.000 de volume no intraoperatório, 2.000 de volume no intraoperatório, e que ele ficou 4, 5 horas de cirurgia aberta. Poxa, esse paciente tem tudo indicando que ele precisa de um pouco de volume. Você vai fazer alguns testes e avaliar a resposta. O mais importante que é o banquinho. Você faz o teste e avalia a resposta. Legal. É a aula de fluido, né? É a aula de fluido. No pós-operatório, que é muito importante. Que cada vez mais... Assim, eu tenho falado isso e a gente tá sendo lindo o que tá acontecendo. Assim, lindo mesmo. De verdade. Eu fico até emocionado. Porque a gente tá falando de fluido tolerância. Cada vez mais a gente fala de fluido tolerância, de fluido necessidade e menos de fluido responsividade. Talvez se alguém escutar isso vai falar, Gabriel, tá falando besteira. Não é que fluido responsividade não seja importante, é extremamente importante. Mas num contexto em que eu não tenho tantas ferramentas, apesar de existirem várias tentativas de ferramenta para avaliar se o paciente responde, eu preciso muito mais me perguntar se ele precisa e se ele tolera. Porque se ele precisar e tolerar, mas não responder, puxa, realmente não respondeu, eu vou saber disso, mas ele tolerou. Agora, se ele precisar não tolerar e não responder, eu tenho um problema. Se ele precisar não tolerar e se demonstrar responsivo, eu continuo tendo um problema. Porque ele não tolera, porque eu vou estar fazendo mal. Então eu tenho cada vez mais pensado muito mais esse fluido necessidade e fluido tolerância, muito mais do que necessariamente fluido responsividade. Até porque a gente ainda não tem ferramentas boas de avaliação de fluido necessidade, mas de fluido de tolerância é muito mais objetivo. A gente tem aí Vexus chegando, própria água extravascular pulmonar, enfim. Exame clínico pode te ajudar. Entendi. Gabriel, em relação a antibiótico profilático. Nossa, essa é ruim. Essa é difícil pra mim. Por que é difícil pra mim? Bem, você tem uma pergunta? Só não, jogou assim, só a bomba. Porque o que a gente vê é que todo mundo entra com antibiótico profilaxia. E assim, às vezes essa antibiótico profilaxia durando 5 dias. Como assim antibiótico profilaxia que dura 5 dias? Legal. Isso não faz sentido. Primeiro que assim, não existe antibiótico profilaxia que você faça mais do que 24 horas. Na verdade, tecnicamente, eu entendo que profilaxia deveria ser uma dose. Tá? Porque profilaxia é para você evitar a translocação. Então, se eu faço 5 dias, isso não faz sentido nenhum. Mas ok, 24 horas é aí o mínimo, o ideal, o certo, ou pelo menos o que é aplicado. Não sei se é certo, mas o que é aplicado. Dentro desse contexto, eu tenho 2 linhas de raciocínio que elas são contraditórias. Uma que é o seguinte. Cara, se a gente está falando de uma cirurgia letiva no paciente bom, fazer antibiótico profilaxia deveria ser só
exclusivamente para uma situação de muita contaminação. Ou seja, sei lá, eu vou fazer uma cirurgia abdominal, dentro do intestino, uma cirurgia contaminada. Tem como, inclusive, fazer descontaminação antes no pré-operatório, isso é questionado, tem trabalho e tudo mais. Mas o fato é que eu deveria fazer, no meu entendimento, seria basicamente mais nesse momento. Só que por que eu falei que é contraditório minhas duas linhas de raciocínio? Porque, por outro lado, a gente vai abrir cavidades estéreis partindo de ambientes expostos. O que quer dizer com isso? Eu vou abrir a pele, mas eu germei e tal, não sei o quê. Mas é um ambiente exposto à contaminação. O próprio ambiente cirúrgico, mas é todo estéril. É todo estéril, mas ele é um ambiente exposto à contaminação. Você está expondo um ambiente que não pode ter germe nenhum ali. Nesse contexto, por exemplo, até sobre a ceftriaxona, que a gente falou aí recentemente, tem artigo comentado lá na plataforma, sobre profilaxia para PAV. Eu estou colocando o tubo no ambiente estéril, passando por um ambiente contaminado. Além do fato que o próprio paciente, naquele determinado momento, ele rebaixou e ele broncoaspirou a cavidade oral, que estava contaminada. Então, fazer uma dose para evitar que essa translocação aconteça, parece fazer sentido. E os trabalhos mostram que, de uma maneira geral, isso gera um benefício do ponto de vista microbiológico. Você tem realmente uma redução. Então, sobre a antibiótico profilaxia, eu entendo dessas duas formas. Assim, não deveria passar nunca de 24 horas. E faz muito sentido para cavidades contaminadas. Mas eu deixo aqui um asterisco se eventualmente a gente acaba fazendo muito mais do que isso que eu acabei de falar, porque realmente a gente está expondo um ambiente estéril no momento de estresse, imunologicamente isso é ruim, a uma exposição a um ambiente contaminado. E uma dose de antibiótico não vai gerar pressão bacteriana. De uma maneira geral, não é isso que vai fazer com que ele... Mas vai bloquear aquela translocação, e aí a gente pode entrar na discussão aqui. Mas, sem sombra de dúvidas, nunca mais do que 24 horas. Essa conversa não pode existir mais. A gente pode discutir isso que eu acabei de falar tudo dentro do espectro de 24 horas. Passou do espectro de 24 horas, aí a gente já tá fazendo uma coisa meio errada. Legal. Gabriel, em relação à analgesia, assim, eu acho que é um ponto importante, porque quando a gente pensa no paciente no pós-operatório, uma das partes mais importantes para ele é a fisioterapia, né? Perfeito. E aí a dor, ela vem como um fator de extrema limitação para o paciente, né? De fazer a fisioterapia. E aí vem sempre aquela dúvida, eu deixo já uma dipirona de horário, uma morfina de horário, já pensando que esse paciente vai sentir dor. Excelente. Ou eu aplico meu protocolo de dor junto com a minha equipe. O que você acha? Nossa, tenho medo de ficar falando 2 horas sobre essa resposta sua, mas vou tentar... Tem uns minutos. Vou tentar não ser muito prolongado. Assim, Jó, primeiro que uma coisa você sabe que vai acontecer no pós-operatório. Ou que você sabe acontecer. É o paciente ter dor. Você sabe isso desde o pré-operatório. Por isso que, entre outras coisas, existe o anestesista. Para ajudar você a proteger da dor. Aí a gente vem... Primeiro, lembra da história do anestesista, da coleta de informação? O que foi feito? Eu falei isso lá. O que foi feito de anestesia? Por quê? Porque isso vai me ajudar a entender se esse paciente vai ter mais ou menos dor. Ou pelo menos prever que ele vai ter mais ou menos dor. Se ele, por exemplo, fez uma anestesia multimodal, com bloqueio ou com hack, e tal, isso tem uma chance menor de paciente ter dor. Se ele vem com protocolo ERAS, com um catéter de peridural, para que tenha controle da dor por ali, esse paciente tem um potencial de ter dor, mas eu tenho uma via muito, muito legal, muito segura de controle dessa dor. E eu preciso usar. Eu já vou chegar para explicar isso, porque muitas vezes também tem muito erro sobre isso. Então, fato é, o paciente chega para mim com potencial de dor muito alto. Algumas pessoas e alguns trabalhos recomendam que você faça uma terapia preemptiva de dor. Ou seja, eu vou deixar nas primeiras 24 horas, pelo menos, uma analgesia de horário. Uma analgesia regular. Eu gosto dessa ideia. Só que a diferença é que, para mim, essa analgesia que eu deixo de base,
é uma analgesia leve. Então eu não deixo opioide de base. Eu deixo dipirona. Anti-inflamatório simples, como a dipirona, não é um AINES, mas eu deixo dipirona, um analgésico fraco, mas que já vai proteger alguma coisa de dor e certamente vai, na maioria dos casos, vai ser suficiente. A gente sabe disso, a gente vê isso. Agora, mais importante do que deixar a dipirona de horário, ou se você quiser deixar a morfina de horário, é deixar a avaliação de dor de horário. Então, é claro que aqui também tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes as pessoas acordam o paciente de madrugada para avaliar a dor. Não, você tá dormindo e não tá com dor. Deixa ele quieto. Você já tá avaliando a dor dele. Se você chega pra lá na porta do quarto, 1h da manhã, ele tá dormindo, significa que ele tá sem dor. Tá tudo bem, você acabou de avaliar, paciente sem dor. Mas você precisa avaliar a dor como um dado vital, importantíssimo e fundamental, talvez o mais importante, um dos mais importantes, nas primeiras 24 horas do paciente pós-operatório. Então eu deixei regular uma analgesia leve nas primeiras 24 horas e deixei extremamente intenso a minha avaliação de dor. E aí, qual a droga eu vou usar se eu chego para esse paciente e ele me fala que ele está com dor? Depende do que foi utilizado, de como qual é o nosso ambiente. Se eu tenho catéter de peridural, por exemplo, eu jamais devo fazer algo, jamais, se eu tiver uma anestesista acessível para lá medicar o catéter, devo fazer outra terapia endovenosa em detrimento da terapia com o catéter. Por quê? Porque justamente o catéter ele está ali para te evitar, para acelerar a sua recuperação e evitar que você... o que acelera a recuperação é principalmente evitar usar opioide no pós-operatório. Opioide sistêmico. Então, se eu tenho analgesia, se eu tenho a via peridural para fazer analgesia, ótimo, faça peridural. Não tenho, aí eu vou utilizar um opioide sistêmico que não é o melhor dos mundos. E aí, se você já tem uma analgesia leve e o paciente está com de horário e o paciente está com dor, você vai classificar essa dor dele, obviamente, em uma escala de 10 de dor, e vai depender um pouquinho dos seus protocolos, mas recomendo uma dose inicial de opioide, 2mg de morfina, 4mg de morfina, dependendo da dor. Geralmente 2mg de morfina é suficiente, principalmente se o paciente não era usuário da droga. E, de novo, você vai avaliar dentro de 1 hora novamente, até por causa da minha vida já vai ter dado tempo de fazer efeito. Novamente você vai avaliar a dor desse paciente e vai avaliar se você não tem que fazer repiques aí de dose, enfim, controlar a dor. O fato primordial é a avaliação da dor. Isso para mim que é o crucial, não é deixar opioide de horário. Isso a gente sabe que é pior, que piora o desfecho do paciente se eu deixo um opioide regular no paciente, ainda mais se ele nem tem dor. Então, acho que é isso. Tá. Anti-inflamatório. Não. Você acha que cabe anti-inflamatório dentro da UTI? Assim, o que a gente vê é que parece que é banalizado. Não é banalizado, não, é assim, banido, né? Não pode. Jamais dentro de uma UTI prescrever um cetoprofeno. A gente não sabe que é assim, uma boa medicação para dor, sim, né? Eu não bano. Como é que fala agora? Eu não vou banir o cetoprofeno. O cetoprofeno não, assim, por quê? Eu acho que depende muito. Eu não vou fazer um cetoprofeno numa senhora idosa que quebrou o fêmur e tava 2 dias sem tomar água direito no pré-operatório, porque não tava tendo acesso, chegou com dor, obviamente. Tem um risco de disfunção renal, eu não vou fazer anti-inflamatório nessa doente. Mas, num paciente jovem que vai fazer uma cirurgia, uma artrodese de coluna, por exemplo, esse paciente, eu não vejo porquê, se ele está com dor, ainda mais, por exemplo, uma artrodese, que é algo tão que muitas vezes tem tão associado à dor, não consegue colocar catéter, enfim, de peridural, é um paciente totalmente candidato ao uso do cetoprofeno. Literatura científica, vamos dizer assim, mais recente, já tem algumas literaturas mostrando que não tem nenhum tipo de piora do desfecho numa população selecionada. Então, é óbvio que você vai selecionar o paciente. Se o paciente for baixo risco, tanto para úlcera, tanto quanto para disfunção renal, for uma coisa também muito transitória, e a cirurgia dele também fizer muito sentido, eu não vejo nenhum problema. Legal. E caminhando um pouco pro final, mas assim, uma pergunta... Eu tinha uma coisa pra falar de analgesia que eu não tô lembrando. Lembrei, posso falar? Pode. Você falou igual o Ricardo Autista. Posso falar? Você conhece o Ricardo Autista? Não. Eu sou fã do Ricardo Autista, só queria deixar isso aqui registrado. Não conheço, não. Um dia meu sonho é conhecer ele. Tá, uma hora eu vou conhecer. Você me manda lá o link. O Instagram dele. Inclusive, se ele escutar isso daqui, quem sabe um dia. Isso, chama ele pra vir aqui, pô. Caramba, assim, isso é muito legal. Legal.
Eu até esqueci de novo o que eu ia falar. Não, lembrei. Tem uma coisa que é muito legal, é um trabalho que eu adoro, Ju, falando de analgesia, e principalmente de analgesia no pós-operatório, tá? Que as pessoas chegam pro paciente e perguntam pra ele se ele tem dor. E isso é altamente sugestivo dele falar que tem. Só que nem sempre, e na maioria das vezes, não é dor. Então, o que o trabalho sugere é que a gente mude a pergunta da dor. Em vez de chegar pro paciente e perguntar, você tem dor? Pergunta pra ele, o que está te deixando desconfortável? Se ele falar dor, ok, é a dor, eu vou tratar a dor. Mas o que o trabalho viu, eu não vou me lembrar a porcentagem, mas a maioria das vezes não era dor. Mais de 50% dos casos não era dor, o que trazia desconforto. E no outro braço, a pergunta foi, você tem dor? E o cara, tá doendo. Aí você dava morfina. E quando você perguntava se tá desconfortável, ele falava, tá, a posição tá ruim, tô com sede, foi alta resposta, altíssima, tô com medo, tô com sono e não consigo dormir. Um monte de outras respostas que você podia mudar, tanto comportamento, ambiente, ou utilizar outras drogas que não fossem analgésicos, opioides, enfim, para resolver o desconforto do doente. Então, quando você chegar, isso não sai só pós-operatório, tá? Quando você chegar diante de um paciente na sua UTI, pergunte primeiro para ele, ou na emergência também, pergunte primeiro para ele, qual o desconforto, o que está trazendo desconforto para ele. Se ele está desconfortável ou o que está trazendo desconforto para ele. Porque você vai se surpreender que a maioria das vezes ele não vai falar com dor. Mas se você chegar e falar assim, olha, para esse mesmo paciente falar, olha, o senhor está com dor, ele não vai saber materializar e vai transferir tudo aquilo como dor. Porque ele sabe que se ele falar que está com dor, você vai dar alguma coisa para deixar ele mais confortável. Então essa é uma coisa muito legal. E eu já também trouxe isso para minha prática com muita frequência, é o que eu pergunto e eu me surpreendo. Você sabe, todo dia quando eu chego na UTI, eu dou lá uma rodada nos boxes e tal, aí eu entro, converso com os pacientes, foi tudo bem, como é que tá? Tá sentindo alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? De 10% das vezes eles falam, tô com dor, tô precisando de remédio. A maioria das vezes não dormi direito, buzinou demais, tô com fome, tô com sede. A que horas que minha família vai chegar? Pode ficar aqui comigo? Queria ver Netflix, queria meu computador para trabalhar. Enfim, um monte de vezes, um monte de outras solicitações que não tem a ver com a dor. Legal. Isso é bem legal, sabe? Muito legal. É bem diferente, muda muito. O trabalho mostrou, muda bastante. É igual quando você pergunta, acho que eu aprendi isso na semiologia, né? Pro paciente se ele fuma, se ele bebe. E às vezes, na maioria das vezes, você já sabe que ele fuma, né? E aí você quer saber quanto que ele fuma, você joga pra cima, porque senão ele vai ficar com vergonha de te contar. Legal. Isso mesmo. Tipo, ele fuma 2 maços. Você fuma quantos maços por dia? Uns 5? Não, só 2. Só 2. Só 2. É boa essa. É mais ou menos isso. Não vou dizer que é gatilho mental, mas é neurociência. Legal. E aí, Gabriel, assim, já caminhando pro um final, assim, quando a gente chama o cirurgião? Eu posso te responder com brevidade inteligente. Você não deveria chamar o cirurgião, ele deveria estar sempre com você. Não. Sabe? É verdade, mas é verdade. Ele deveria estar lá todo dia. Ele é um médico assistente, ele é um paciente. Eu não gosto muito dessa história dele ser um médico assistente, porque todo mundo está assistindo o paciente é um médico assistente. Mas ele é o médico que é o responsável, muito direto pelo resultado. Então, ele deveria estar com você o tempo inteiro. Próximo de você. Na nossa realidade isso acontece. É muito legal, a gente vê que a gente pouco precisa chamar o paciente, o cirurgião, por quê? Porque a maioria das vezes, não é que você não vai chamar, mas você e ele já estão conversando sobre coisas que podem acontecer, ou que estão acontecendo, e que no máximo você vai só informá-lo assim, ó, lembra aquilo que a gente estava achando que vai dar ruim? Deu ruim. Ou lembra aquilo que a gente estava com medo de acontecer e, putz, tá acontecendo. Não é nem chamar o cirurgião, isso é troca, é comunicação. Agora, se você não tem essa possibilidade, eu acho que você deve chamar o cirurgião sempre que você... É óbvio essa resposta, mas sempre que o paciente estiver piorando e que você acreditar que tem relação com a questão cirúrgica. Aqui é um ponto importante. Muitas vezes, no pós-operatório, a complicação não necessariamente tem a ver com a cirurgia. Ela é uma consequência do ato cirúrgico. Um paciente que infarta no pós-operatório, por exemplo. Um paciente que faz um AVC no pós-operatório, por exemplo. Um paciente que faz uma cetoacidose no pós-operatório. Um paciente que faz uma infecção urinária.
uma pneumonia. Mas muita gente fica tão apegado que, esse pós-operatório é do cirurgião, eu vou chamar o cirurgião, porque isso aqui é problema da cirurgia. Ou porque eu preciso do aval dele para tomar decisão sobre tratar a pneumonia. Então, eu acho que a gente tem que chamar o cirurgião. Acho que a gente não tem que chamar o cirurgião, acho que ele tem que estar sempre com a gente. Mas ele deveria vir sempre que a gente... Ele deveria vir sempre que a gente suspeitasse que a complicação, ou que a piora, ou que aquele sinal de alarme está diretamente relacionado à cirurgia. E reforço, você precisa pensar que está diretamente. Não pode ser simplesmente, sempre está relacionado e vou chamar. Isso eu acho que a gente comete um erro. Às vezes é bom também, às vezes, trocar uma ideia, né? Isso. Assim, o paciente tá piorando, o que você acha? Você acha que pode ser da sua parte? Eu tô achando que é isso? Aí você vale tem dúvida. Também, né? Claro, se tiver dúvida, sempre vale. Vamos conversar, vamos ver o que você acha do que você viu no intraoperatório. Mas eu fico pensando que hoje a gente tem celular, WhatsApp, é muito fácil, né? Manter essa comunicação próxima. Assim, na maioria dos casos, pelo menos lá na nossa UTI, isso é feito de forma muito tranquila com os cirurgiões assistentes. Não deixa de ser um pouco a telemedicina já na vida real, né? E eu fico pensando, como que era antigamente, assim? Antigamente é pouco tempo atrás. Era no telefone e rezava. Se não tivesse telefone, assim... Então, na verdade, vem daí muito... Liga no fixo de casa, né? Liga no fixo, liga pra secretária. Eu já liguei muito pra secretária. Muito. Falava com o cara que tava operando. O cara da sala, celular, doutor fulano de cirurgião, doutor fulano de tal. Quero falar com ele sobre paciente de coisa. Aí ele botava viva voz, ou falava assim, fala pra mim que eu vou falar. Daí falava, daqui a pouco ele vai ir pra ver. Entende? E aí aqui eu chamo atenção também para os cuidados com os drenos, né? Os drenos foram colocados ali por algum motivo por ele. E Perfeito. A gente atentasse tanto a quantidade quanto o que tá saindo dali de dentro, né? Perfeito. E acho que isso talvez mude a nossa ideia de quando chamar ele também. Com certeza. Pra ele ficar ciente de que tá saindo alguma coisa do dreno que ele deixou. Sem dúvida. Fundamental. E aí? Já tá passando? Dá pra mais uma? Mais uma rápida? Vai lá. Não é uma rápida. Quando voltar a profilaxia de TEV? Achei que você ia perguntar outra coisa. Não. Vai ser rápida, vai. Vai ser rápida. Quando voltar pra... Assim, a gente vai falar de neurocirurgia, de complicação hemorrágica, tem as complicações. Vamos considerar que não tivemos complicação nenhuma no pós-operatório imediato, nas próximas 12 horas, depois de 12 horas de cirurgia. Isso é muito, muito seguro para poder começar a profilaxia. Geralmente o que a gente faz é, dica prática, a gente coloca o paciente chegou, ao longo do dia, você coloca para a próxima dose no outro dia, numa parte mais final, né, do dia. No período da tarde, né? Que dá tempo de você avaliar sangramentos. Se você pediu coagulograma, você já deu tempo de sair, já de ver o coagulograma. Se tiver de fazer alguma intervenção, mesma coisa. Então 24 horas aí, se não tiver tido nenhuma complicação. Dentro das próximas 24 horas. Legal. Acho que é rápida essa. Eu falei que ia ser rápida. Você quer fazer mais um? Já que essa foi rápida. Mais um, então, em relação à dieta. Aí eu acho que talvez mude porque tem alguns pós-operatórios que são abdominais e aí isso vai mudar. Você sabe que a dieta é importantíssima aí. Ju, assim, a dieta, vou tentar responder de um jeito rápido e talvez, não sei se vou dizer polêmico. A dieta é para voltar sempre, o mais rápido possível. A não ser que você tenha uma contraindicação para ela. E a contraindicação não é a cirurgia. A contraindicação não é a cirurgia. A contraindicação é um ilho, por exemplo, pós-operatório. Um ilho paralítico no pós-operatório. Isso é uma complicação. Então, se eu tenho uma complicação nesse nível, talvez eu não consiga voltar à dieta. Sabe? Agora, voltar à dieta é imediato. É imediato, sim. Pós-operatório imediato. Quanto antes. Nem que seja numa vazão baixa. Nem que seja para poder estimular. De novo, a culpa da fístula, a culpa da deiscência, não é de 20 ml, 10 ml hora de dieta que você faz 12 horas depois que o paciente operou. Agora, o paciente pode fazer um ilho. A cirurgia pode te falar, dentro daquela história que a gente conversou no começo, sobre pegar o caso e tal. Olha,
Foi uma cirurgia muito longa, hemodinamicamente ficou muito instável. Ele espoliou muito na cirurgia, eu tive que transfundir. Tudo isso são fatores, por exemplo, para um ilha dinâmico muito importante. Então, nesse caso, talvez você vai olhar, mas não é observar só se está tendo peristalse pelo estetoscópio, não, tá? É observar fatores que vão te indicar que esse paciente realmente tenha um ilha dinâmico e você não consiga voltar à dieta, porque ele não tolera o retorno da dieta. Pelo menos é uma opinião de um intensivista, não sei se é a opinião do cirurgião. Hoje já a nossa tendência é cada vez voltar mais rápido, né? Acho que antigamente tinha cirurgiões ainda que falavam, fica uma semana aí. A maioria dos cirurgiões que a gente convive hoje, eles são, a gente basicamente começa a dieta imediato quase, né? Uhum. Não vejo ninguém, pelo menos do que a gente convive, né? São muito bons, graças a Deus. Graças a Deus. Quer falar mais alguma coisa pra finalizar? Não. Acho que não. Assim, só lembrando, né, já que a gente tá aqui, é importante falar quem tiver interesse em estudar com a gente, em assistir nossas aulas, em participar de um grupo com a gente, ter um contato maior, para que a gente possa se desenvolver juntos, assina MD Plus, gente. É 80 centavos por dia que você vai gastar com isso. Nem um café, nem a água que você toma, você gasta isso. A gente faz basicamente isso para poder pagar os custos de tudo, que você vai ver que a qualidade é muito legal, que não paga os custos também, né, Ju? Porque a gente quer divulgar cada vez mais a boa medicina, a medicina que a gente acredita. Então, dá uma olhada, clica aí no link aqui, vai lá na plataforma, dá uma olhada no MD Plus. Você ainda pode ficar 7 dias testando, assistindo todas as aulas, que você não vai conseguir, porque são muitas aulas. E, mesmo assim, se você conseguir, você ainda no final do 7º dia, você não... Pode cancelar, Pode né? cancelar, você não precisa nem pagar. Apesar que eu tenho certeza que você vai pagar, que a qualidade é muito boa. E o custo é muito baixo. E a gente até se pergunta, né, Ju? Se a gente deveria aumentar muito o preço do MD Plus para as pessoas... não, é muito caro, deve ser muito bom. As pessoas não estão acostumadas a ter algo muito bom, um preço extremamente acessível. Dito isso, isso. Muito bom. Muito bom. Tá bom? Vamos finalizar? Pessoal, muito obrigada. A gente vai deixar aqui nossas redes sociais, como sempre. A gente tá no Instagram, @MDEnsino. E agora o MD Ensino Cast também tem um Instagram próprio, então só procurar lá MD Ensino Cast. No Spotify a gente também tá como MD Ensino Cast separado. Isso. Bugou aqui agora. O canal do YouTube mudou, agora é o Médico de Valor. O Médico ou o Médico? Médico de Valor. Legal. E tá cheio de coisa nova, né, no canal do YouTube. Tá cheio de coisa nova, legal. Nossa plataforma, mdensino.com. E nossos grupos do WhatsApp, que também... Se alguém quiser entrar em algum grupo de WhatsApp com a gente tem vários grupos gratuitos. Então manda pra gente aí um direct ou deixa no comentário no Spotify, ou se estiver escutando isso aqui, que a gente manda o link pra você. E o grupo do Telegram também, que a gente tá lá. MD Ensino na Prática. Isso aí. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um beijo.